dia, boa tarde, boa noite. É realmente um privilégio nessa data de hoje ter todos vocês aqui. É um momento muito desejado que nós estávamos para essa live de hoje. Você que tem acompanhado cada etapa da nossa empresa e vocês que têm, desde o ano passado, visto tudo que nós temos feito, toda a construção que nós estamos fazendo, né? Muitas estão acompanhando a gente há meses, né? E muitas pessoas falaram no decorrer desse caminho que não tinham entendido ainda, né? E, pô, um aplicativo de mobilidade, se eu quiser, eu consigo em 20 dias colocar um aplicativo para funcionar, né? E muitas pessoas entenderam a dimensão do nosso negócio, de que hoje a MRP Mob, ela não se resume em um aplicativo, mas ela se resume, né, numa plataforma de pagamento, numa plataforma tributária, ela se resume em todo um corporativo treinado, ela se resume em pessoas capacitadas em cada setor. E mais interessante de tudo é que a gente tem visto o que a empresa tem entregue a todos nós, né? Na questão que a gente fala de simulador de ganho, de painel, de cadastro, de pré-cadastro, que a gente está visualizando na nossa rede, das atualizações diárias que têm sido feitas. O Ed Carlos hoje ele vai falar também um pouco da nossa sede. O mais interessante, eu queria abrir falando sobre isso, é porque eu tenho visto e acompanhado de perto o quanto que é custoso financeiramente, por exemplo, vou falar só do departamento TI, que hoje são 7 pessoas trabalhando dentro do TI, e vocês têm visto várias atualizações, né? Igual toda vez de manhã tá tendo uma atualização diferente, aí essas atualizações são pessoas trabalhando, são coisas sendo implementadas, aonde existe um custo que tem que ser pago. Junto com isso a gente tem nossa sede, que o Ed Carlos vai mostrar o jeito que ela está se formando, que também existe um custo em cima disso. E por que eu tô falando isso? Porque, incrivelmente, hoje o nosso projeto de marketing, para poder a gente divulgar a nossa plataforma, a nossa mobilidade, para que os motoristas e os passageiros comecem a usar, a nossa estratégia de marketing, ela traz essa oportunidade de nós entregamos tudo para vocês 100% gratuito. E quando nós falamos disso, 100% gratuito, é muito importante você saber que não é porque nós somos bonzinhos ou porque falamos, nossa, vamos entregar gratuito para as pessoas, não. Porque quando nós analisamos para chegar nessa data de lançamento, quando nós sabíamos que teria que ser de graça. O nosso aplicativo ele teria que ser de graça. Se ele fosse cobrado R$1, não teria sentido. Primeiro que não teria sentido, porque se fosse cobrado R$1, todo mundo ia falar, não, vou pagar, eu não quero. E outra que, se fosse cobrado, qualquer dinheiro que fosse cobrado, nós não poderíamos cumprir cada etapa, não ligando para a pressão que muitas pessoas colocam em cima da empresa para poder se precipitar, para poder fazer coisas que não estão no momento de ser feito. Então eu quero começar falando sobre isso, porque nunca existiu na história nenhum tipo de empreendimento, nenhum tipo de negócio, aonde você entra com nenhum tipo de investimento financeiro. É lógico que existe o investimento do seu network, o investimento do tempo que você tem para pegar o seu link e colocar no seu status do WhatsApp, existe o investimento que você tem de, sei lá, fazer uma postagem no seu Facebook, no seu Instagram. Então, querendo ou não, esse é o trabalho que você tem tido, de divulgar o seu link. Só que tudo o resto, que quando a gente fala de todo o resto, não é só o aplicativo funcionando. Mas, por exemplo, hoje o Ed Carlos vai falar quem é a nossa plataforma de pagamento. Só pela nossa plataforma de pagamento, vocês já vão ver que a gente não dá de brincadeira e não está de bobeira. Hoje, a gente está podendo funcionar 100% em todo o território nacional, na que diz questão ao nosso aplicativo. Hoje, tudo que a gente precisava para ele poder funcionar em todo o território nacional, ele está 100%. Porém, existe uma questão, que é o último detalhezinho, que hoje o Ed Carlos também vai trazer a tão sonhada data do lançamento oficial, mas hoje o grande detalhe que nós estamos fazendo é essa implementação dessa API financeira, e aí vou deixar o Ed Carlos, né, dar boa noite, já comecei numa metralhadora aqui, trazer a primeira novidade, porque a gente vai trazer por partes, mas a primeira novidade é quem é a nossa plataforma financeira, e desse ajuste a gente vai falar para vocês como que vai ser o nosso lançamento. É isso aí, pessoal. Uma boa noite. Ed Carlos Rocha aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos caminhando de vento em popa, graças a Deus, sabe? É o time todo engajado, trabalhando, se envolvendo, comprando a ideia, vestindo a camisa, tá? Vestindo a camisa. E quando eu digo o time todo, vocês estão envolvidos também nesse time. Afinal de contas, sabe, batemos mais de 17 mil cadastros, tá? Mas vamos mapear isso, são 5 mil municípios no Brasil, né? Será como é que tá essa divisão? Será que, de fato, já tem como atender realmente todo o território nacional? Será que alguns lugares vai ter muito carro, não tem passageiro? Os lugares vai ter passageiro, mas não vai ter carro? Não podemos correr esse risco, meus lindos e minhas lindas, tá? O que acontece? Estamos agora na fase onde o nosso TI está trabalhando com força mesmo na integração do nosso banco físico, pessoal. Olha que lindo, hein? Não será apenas um banco digital, não. Banco do Brasil, integração aí, tá? Onde você sabe que é um banco físico, você sabe que te dá mais credibilidade, te dá mais segurança, você vai poder sacar seu dinheiro lá na boca do caixa, né, Fábio, tá? Verdade, isso é um ponto assim maravilhoso que tem que ser muito bem frisado. Porque a nossa plataforma de API de integração vai ser com o Banco do Brasil. Não é com um banco virtual, nada contra. Mas quando a gente está falando, vocês entenderem o tamanho do nosso negócio e para onde ele está caminhando, né? E outra, está caminhando a passos largos e muito sucesso, né, irmão, tá? Porque quando a gente fala isso, pessoal, veja bem, por que sucesso? Porque o sucesso, pessoal, ele foi plantado lá atrás, tá? É desde setembro que a gente está aqui, olha, esse quebra-cabeça maravilhoso. E que é maravilhoso porque a gente está vendo os frutos já quase surgindo aí na palma da nossa mão. Tá? Então, assim, eu acredito piamente, tá? Que tudo que está sendo feito, essa questão, por exemplo, a gente está com nossos negócios 100% em legalidade, e você fala assim, poxa, que legal, o nosso povo que está aqui envolvido, seja eles motoristas ou passageiros, já terão seus impostos de renda retidos na fonte, ou seja, você não vai ter nem essa preocupação, olha só, de lá ter que pagar seu imposto, não, já vai ser retido aqui, porque a gente vai dar, a partir do governo que corresponde a ele, pagar os impostos sempre em dia, entendeu? Para não ter problema, né? E, em contrapartida, Fábio, é preparar todo o time, e aí o Fábio vai explicar daqui a pouco para vocês, pessoal, como que nós vamos ter o comportamento do nosso trabalho, porque, Fábio, depois que você explicar tudo direitinho, eu vou falar o porquê do Start Inteira, por que vai ter vantagem fazer isso, e como, Fábio, que todo esse público que está conosco aqui pode usufruir também disso, e, pessoal, inclusive, não sei se você pode fazer, mas esse é uma época aí, um treinamento fantástico, você pode entrar, por exemplo, no Desapega, no Teixeira Vendas, no grupo que tem aqui em Teixeira, e você começar a postar coisas referentes à nossa mobilidade urbana, a nossa MRP Mob. E aí, Fábio, você vai procurar eles. E ele vai fazer o quê, Fábio? Vai ser bobo? Não, vai mandar o link. Tá entendendo? E eles vão tentar, mas sabe o que vai ser fantástico, Fábio? A sede tá aqui, irmão. A sede tá aqui. E como você lembra do bolo, Fábio, explica aí essa temática, que inclusive até alguns líderes que sugeriram, e eles estão de parabéns, tiveram essa preocupação, entendeu? Da gente realmente fazer essa divisão extraordinária, né? Onde a gente vai estar mapeando tudo pelo nosso TI. Daqui a pouco, pessoal, vocês vão ter lá o acesso para colocar os dados tipo CEP, rua, bairro, cidade e estado que você tá. E aí nós vamos mapear, opa, Fábio, ali, ó, bateu 100 motoristas.
150 usuários. Show. Entendeu? A gente vai pegando o quê? Mapeando de acordo com a quantidade de pessoas de cada região. Explica aí, Fábio. Depois eu vou falar de tarde, que vai ser explosivo. Tá, Fábio, você tem noção? Vamos fazer um coquetelzaço aqui, cara. Legal. Na largada, onde vai vir até de Feira de Santana, nos municípios próximos aqui, fazer a visita aqui na sede da gente. Olha aí. Legal, legal, muito bom, muito bom. E pessoal, assim, a gente sempre falou dessa questão das etapas, das fases, das consultorias, da fórmula de lançamento, né? O Ed Carlos, ele falou da questão do tributário, né? E ele fala assim, pô, vocês não vão ter que se preocupar com isso. E na verdade, assim, a gente fez porque a gente foi obrigado mesmo. Tá? Que fique muito bem claro que isso que deu legalidade pro nosso negócio. Porque isso daí foi um trabalho gigantesco, teve que ter uma liberação, teve que ter uma chave lá, ter toda uma linguagem contábil para poder a gente chegar, porque é isso que dependia para o nosso negócio ter validação pelo território nacional, por conta desse comissionamento por indicação. Todo mundo recebe comissionamento, então, em cima de vocês já ouviram muito falar sobre isso, né? Que de toda a parte tributária, todo o começo que foi essa parte tributária, todo o estudo que foi feito em cima dessa validação, porque lá na frente nós não teríamos nenhum tipo de pedra de tropeço. Então, o sistema tributário foi que deu a legalidade para o nosso negócio, enfim, com vários detalhes que hoje, no nosso lançamento, quando a gente lançar o nosso aplicativo, independente da região que tenha, independente do volume de corridas, de dinheiro monetário, de pessoas ganhando, recebendo, nós estamos 100% dentro das normas do nosso país, 100%. Então, isso é o que a gente vinha buscando, a gente já estava já há um tempo já buscando isso, porque a questão do aplicativo sempre é um detalhe, né, onde o pessoal, a gente ouve muitos líderes, né? Dicas, até assim, líder que pede para trocar o nome de lugar, líder que pede para mudar a cor, líder que pede para. E a gente tenta ouvir todo mundo, sabe? E leva pro TRI, sim, tipo, ideias, igual a Niara falou dessa questão que vai aparecer uma atualização, ela que deu uma ideia, eu levei lá, o professor da atualização, que você só vai no campozinho lá e você vai colocar se você é motorista ou se você é passageiro. Em cima disso, nós batemos 17 mil cadastros, a gente vai ter um mapeamento de saber os motoristas e os passageiros. No nosso painel de pré-cadastro ainda não vai ter CEP, nada disso, porque a gente sabe que a gente não pode colocar para vocês verem, mas dentro do aplicativo, quando você for se cadastrar, você vai ter que colocar os seus dados lá obrigatoriamente, porém, o mapeamento que nós vamos fazer estadual e municipal é muito simples, porque a pessoa só vai colocar lá a localidade, porém o nosso banco de dados, hoje conversando com o TI, ele consegue fazer esse mapeamento por estado. Então ele consegue, tanto que o Luciano está de parabéns, porque ele já fez isso dentro do grupo dele, mas vamos falar do que é interessante, né, do nosso lançamento, da estratégia de lançamento. Então, nós chegamos agora na fase que é necessário uma estratégia de lançamento, e lá no começo, vocês lembram, quem está com a gente lá, desde o começo, em setembro, nós começamos, é engraçado, tinha uma média de 50 pessoas, mais ou menos, que começou com a gente lá atrás em setembro, e hoje a gente está passando de 17 mil, então a gente vê que tudo que é grande, né, começa pequeno, mas mais interessante olhando para esse crescimento, que a gente cumpriu todas as etapas, né? Etapa da legalidade, tal, e chegamos agora no lançamento. E aí no lançamento, qual que foi a única coisa de todas as coisas que nós colocamos? Um detalhe, tá? O pessoal perguntou por que o pessoal levanta a mãozinha e a gente não abre o microfone. Porque se a gente abrir para um, abre para todos, e a gente já fez isso, como a live tem muita gente, já virou bagunça, tipo pessoas, enfim. Então por isso vocês vão levantar a mão assim, mas vocês vão perceber que a gente não vai poder abrir por conta disso, tá bom, pessoal? Mas voltando aqui na questão da fórmula de lançamento, lá atrás nós tínhamos feito essa previsão de que nós íamos lançar em Teixeira de Freitas. Em Teixeira de Freitas, no lançamento lá, nós ia colocar toda a nossa força em Teixeira de Freitas, e para abrir nos próximos municípios, teria que ter 50 motoristas, 30 passageiros. Esse era o quesito. Aí a gente, aqui tem, então a gente ia lá ver, bateu legal, libera o aplicativo lá. Por quê? Porque nós sabíamos que, imagina só, e aí eu vou trazer para a realidade de hoje, tá? Para a realidade de hoje. Hoje nós somos 17 mil. E nós já, através do banco de dados, nós conseguimos já visualizar que existe blocos de motoristas em lugares assim, e blocos de usuários normais e liderança, em regiões, meio que dividido. E aí uma coisa que foi conversada com os líderes, e a gente tinha pensado lá atrás, por que a gente mudou de ideia? Vamos falar de mudamos de ideia. Porque lá atrás, quando nós começamos, e aí nós começamos o pré-marketing, do nada, ele começou a pegar no Brasil inteiro. Uma movimentação gigantesca do Brasil inteiro. A live de 60 começou a pular para 100, começou a pular para 150, e começou a ter um monte de grupo, e aí nós pensamos, né? E pensamos errado. Nossa, que legal, dá pra gente lançar em todo o território nacional, porque é sucesso. Vai ser sucesso em todo o território nacional. E essa sempre foi a nossa visão, tipo, pô, legal, rebentamos, né? A gente imaginava que não ia ter motorista e usuário suficiente, agora a gente tá falando aí, né, de 16 mil pessoas que a gente bateu em tão poucos dias, então vamos lançar em todo o território nacional. E aí veio um questionamento da liderança que fez a gente cair a nossa ficha, que pela primeira vez a gente estava se precipitando, porque imagina vocês, que existe, nós vamos lançar em Teixeira de Freitas, o Ed Carlos, calma que ele vai falar nada, tá? Eu sei que tá todo mundo ansioso, ele vai falar. Mas a gente imagina que a gente lança em Teixeira de Freitas, e aí depois do lançamento de Teixeira de Freitas, nós lançamos em todo o território nacional de uma vez só. Exemplo. Aí existe uma cidade, um município, que tem, vamos dar um exemplo assim, tem 700 passageiros e 50 motoristas. Aí o que acontece? Lançamos em todo o Brasil, então daquele frenesim no Brasil inteiro, justamente naquela cidade, os passageiros começam a pedir, só que não tem motorista suficiente para poder atender. E aí o que vai acontecer? Eu vou pedir, aí vou esperar, né, 1 minuto, 2, 3, porque eu uso muito aplicativo, né? Eu desse tempo pra cá eu tô fazendo questão de usar muito para ver. E tem hora que demora, dependendo do horário e tal, mas você espera, porque não tem opção. Mas se você tem opção, você vai lá olhar outro aplicativo, você tá com pressa, e aí você fala, opa, aceitou aqui, eu vou aqui. Então imagina que se num determinado município começa a ter esse problema, porque é um problema, de muitos passageiros para pouco motorista. O que vai acontecer com esses passageiros que não vão ter o atendimento? Vai começar uma reclamação coletiva, onde vão começar a reclamar na Play Store, na Apple Store, o aplicativo não funciona, que adianta dividir o lucro, sendo que não gera lucro. E aí o que acontecer? Imagina que na outra cidade tá indo muito legal, tá tendo motorista e passageiro, tá equilibrado, tá tendo as viagens, só que esses passageiros daqui, os motoristas, começam a ter a reclamação do município, aonde lá não tá tendo uma igualdade, a quantidade de pedido de passageiro para o motorista poder atender. O que ia acontecer? A gente ia começar a queimar o nosso aplicativo. Por quê? Porque a gente ia começar a ter reclamação que é uma reclamação justa, porque imagina um aplicativo foi lançado em todo o território nacional, e aí eu tô vendo que uma cidade está funcionando, só que aqui na minha cidade não funciona, então é mentira, não é verdade, então é mentira do aplicativo, esse aplicativo não presta, e aí todo mundo ia ser prejudicado, porque notícia ruim, ela corre mais rápido, né? Então, dentro dessa estratégia, porque vocês sabiam que sempre ia ser começar em Teixeira de Freitas, por que em Teixeira de Freitas? Primeiro, porque a sede está em Teixeira de Freitas, muitos líderes já estão indo lá, muitos motoristas já estão indo lá para poder visitar toda
a nossa documentação, porque hoje a API de integração com o Banco do Brasil, que é a parte financeira, e não tem nada a ver o aplicativo, essa integração com o painel que vocês têm, as atualizações. Só para vocês entenderem, o painel lá foi criado exatamente para o pré-marketing, para o pré-cadastro, aquele banco de dados é o mesmo do banco oficial, mas depois que vai abrir do painel, que vai abrir o site, onde aquele painel vai estar dentro do site, aqui no site vai ter o campo lá da apresentação, de material, de vídeo, e disso, daquilo, vai ter tudo lá. E o que eu quero dizer com isso? O Anticaros vai falar da data do lançamento lá em Teixeira de Freitas. Como que nós vamos fazer em Teixeira de Freitas e como que vai ser para todo o Brasil? Vai funcionar assim. Hoje a gente entende que a maior propaganda é a propaganda da internet. Porque a gente fala a propaganda da boca a boca, né? Mas hoje o boca a boca, ele tem uma velocidade muito maior do que de 10, 15 anos atrás. Hoje é incrível. Um assunto hoje, quando ele começa a ser falado por algumas dezenas de pessoas, o algoritmo já identifica. Se começa muito compartilhamento, muito comentário, começa a criar um banco de dados e começa a esse assunto ir para alta, e depois esse assunto começa a viralizar. Então hoje as coisas viralizam muito rápido. Então, como vocês vão saber o dia do lançamento de Teixeira de Freitas, qual que é a estratégia que todos vocês do Brasil inteiro nós vamos fazer? A estratégia é o seguinte. Vocês sabem que no Facebook, vou falar só de uma, mas vai ter um treinamento só disso, vou falar só de uma. No Facebook, quando você vai lá na lupinha do Facebook e você digita assim, ó, grupos de desapega de Teixeira de Freitas, vai aparecer centenas de grupos com milhares de pessoas nesse grupo. O que é um grupo de desapega, para quem não sabe? O grupo de desapega é grupo de network, é grupo de negócio. Tem grupo de desapega que tem 30 mil pessoas, 50 mil, 80 mil, tem uns que são menores, que tem 2 mil, 10 mil, mas são centenas de grupos. Que ficam postando, qual que são as postagens nesse grupo? Venda de alguma coisa, compra de alguma coisa, oportunidade de negócio de alguma coisa. Esses são os movimentos dos empreendedores em cada local. A partir do momento que todos vocês que estão vendo essa live, e vocês vão saber a data de lançamento de Teixeira de Freitas, vocês já entrarem no Facebook de vocês, colocar lá grupo de desapega Teixeira de Freitas, pedir para entrar em todos os grupos, e aí o que vocês vão fazer? Muitos de vocês têm landing page, muitos de vocês têm vídeo, muitos de vocês têm foto, a empresa também tem liberado, só que a gente tem deixado para todos vocês terem esse direito, porque muitas empresas não são uma empresa de multinível, mas empresa de multinível, por exemplo, é proibido você usar o nome para poder ter uma página de captura, para poder fazer um site, eles proíbem, por quê? Porque senão você tira o engajamento do oficial, só que a gente não tem uma visão de a gente precisa de engajamento no site oficial, a gente precisa de engajamento nas páginas de captura de vocês, nas redes sociais de vocês, porque vocês que são os divulgadores, é a estratégia da empresa. Então, a partir do momento que todo mundo entrar nos grupos de desapego e começar a fazer postagem, quem não tem landing page faz uma postagem, pega uma imagem lá em MRP Mobile, ó, está chegando na cidade o aplicativo de mobilidade, o que vai acontecer? O algoritmo local, ele vai à loucura, tudo isso daí tá tudo estudado e eu tô passando, mas não é nada que foi feito assim, do nada, mas é tudo um estudo que foi feito, aonde o algoritmo, ele vai começar a impulsionar o assunto MRP Mob na cidade de Teixeira de Freitas. Por quê? Porque em todo o Brasil tem pessoas postando de ideia diferente, a grande novidade, MRP Mob, MRP Mob. O que vai acontecer junto com isso, lá na cidade, o Anticaros já está fazendo, e é um modelo de duplicação nos outros municípios. Ele está fazendo já como a questão da plotagem dos carros, na avenida principal, carro de som, com pessoa com bandeira, MRP Mob. Então, tudo isso vai começar a ser implantado lá naquela região, onde está chegando um aplicativo de mobilidade que vai parar a cidade e vai dar oportunidade para todos vocês que ainda não têm rede em Teixeira de Freitas, vocês vão começar a ter rede em Teixeira de Freitas. Por que vocês vão ter rede lá? Porque a partir do momento que você faz uma postagem, e aí tem um engajamento muito grande, quem é da cidade local vai comentar, vai curtir, vai perguntar como que é. E aí o que você vai fazer? Você chamou uma pessoa lá do Teixeira de Freitas. A pessoa entendeu, você tem 10, 20, 30. Porque todo mundo sabe que a duplicação aqui ela é muito absurda. Ela é muito absurda porque ela é 100% gratuita e a gente ganha dinheiro e dinheiro de verdade. Não é uma coisa que a gente está querendo convencer ninguém. A gente não está aqui para convencer ninguém. A gente sempre fala estatísticas reais. Hoje, de 17 mil cadastros que nós temos, a gente sabe que a gente tem muito mais do que 7 mil motoristas. Mas se a gente pegar uma conta muito baixa aqui, com 5 mil motoristas, só para vocês entenderem, 5 mil motoristas, nós startamos, e esses 5 mil motoristas, eles começam a fazer 3 viagens por dia, são 15 mil viagens por dia. 5 mil motoristas, como a gente sabe que nós batemos 17 mil, então esse número é real. Então, a gente, antigamente, quando não tinha um painel, para vocês, tem muita gente aqui que tem 300 mil, 2 mil, 5 mil pessoas, muitos de vocês que estão aqui sabem. Então, quando nós não tínhamos um painel, era só por boca. Pessoal, imagina com 5 mil motoristas, beleza. Hoje não tem imaginar. Hoje a gente tem a estatística real, tanto que vai subir a atualização para você marcar se é motorista ou passageiro, a gente vai saber, pô, é 7.500, é 6.800, independente. Mas quando a gente faz uma matemática em cima de 5 mil motoristas, que fazem 3 viagens por dia, que são 15 mil viagens por dia, quando a gente passa para 30 dias, são 450 mil viagens. São números assustadores, mas são números reais. Para vocês entenderem que tudo que a gente está fazendo numa cadência muito bem pensada, porque são números reais expressivos, que se a gente fizer tudo direitinho, a lucratividade ela é gigantesca. Porque quando acontece uma corrida, é 100% do lucro, aquela taxa de 21%. Então, 450 mil corridas que foi feita no mês, é uma média de R$14 por corrida. Porque tem corrida que é 10, tem corrida que é 18, tem corrida que é 23. Então, é R$14 por corrida. Então, é mais um número que a gente não está querendo ser sensacionalista com nada. Pelo contrário, a gente sempre reduz. Então, quanto que a gente vai movimentar no mês? 6 milhões e 300 mil reais. Que movimentou como? Que o passageiro pagou para o motorista. O passageiro pagou 6 milhões e 300 mil reais para o motorista. Desse dinheiro, 21% é o lucro da empresa, que é 1 milhão 323 mil reais. É o lucro que a empresa teve, desses 21% que foi a taxa cobrada. Desse 1 milhão 323 mil, nós tiramos 45%, que é o que é distribuído na rede. A gente está falando hoje de 595.350 reais, que vão ser aonde? Vão retornar para todos vocês. Quem determina quem vai receber mais, quem vai receber menos, é vocês, porque determina o tamanho da rede de vocês. Entendendo essa matemática, quando a gente faz o lançamento em Teixeira de Freitas, que a gente está estabelecendo uma quantidade de carros e uma quantidade de passageiros, quando nós fazemos o lançamento em Teixeira de Freitas, o Teixeira de Freitas ela se torna um sucesso. Então, quando a gente faz esse sucesso em Teixeira de Freitas, e sucesso que eu falo é de prova social, porque o que todo mundo quer ver? Quer ver o aplicativo funcionando. O aplicativo funcionando gera corrida. Corrida gera dinheiro, que começa a ter bonificação, que vocês começam a receber. Então, independente de onde seja lançado, independente, todo mundo vai estar ganhando comissão, porque a empresa pega 45% e devolve. E aí, quando nós lançamos em Teixeira de Freitas, que é um sucesso na cidade,
Qual que é o próximo passo? E aí vem o grande detalhe da nossa fórmula de lançamento. O próximo passo é que nós já vamos ter mapeado qual que é o próximo município que está equiparado entre motoristas e passageiros a quantidade maior. E aí nós vamos avisar para vocês. Pessoal, o próximo município é o município X. E aí, o que vocês vão fazer? Todo mundo vai fazer. Primeiro que muitas pessoas no próximo município já vai ter rede lá. Muitas pessoas já vai ter no próximo. Começou a Teixeira de Freitas. Aí o próximo município é qual? É onde tem a maior quantidade de cadastro motoristas e passageiros. A maior quantidade. Aí nós vamos avisar. O que vai acontecer? Todo mundo do Brasil inteiro vai fazer a mesma coisa que fizemos em Teixeira de Freitas. O quê? Todo mundo vai correr pro grupo de desapega lá do próximo município. Aí eu tô falando de Facebook, mas vai ter estratégia de Instagram, vai ter estratégia de landing page. E aí todo mundo vai fazer o quê? Vai colocar força no próximo município. Quando a gente colocar força nesse próximo município, o que a gente chega? A gente já chega impulsionando o algoritmo com uma prova social de Teixeira de Freitas e a gente entra nesse município com todo mundo aqui tendo rede nesse próximo município. Aí qual que vai ser o lançamento lá? O mesmo modelo que foi em Teixeira de Freitas. Carro de som, outdoor, propaganda. O que vai acontecer? As corridas ali, quando será lançada ali, vai começar a ter motoristas e passageiros suficientes. Todo mundo vai estar ganhando dinheiro, todo mundo vai estar tendo construída a rede lá. Nisso, nós estamos continuando com o nosso mapeamento. E aí a gente vai falar, pessoal, olha só, agora o próximo município vai ser o município X, Y e Z. Por quê? Porque a gente vai entender que não vai ser preciso fazer de um município em um município. Porque tudo tem que ser estratégia. E isso a gente está passando para vocês, por quê? Porque a empresa, ela sempre pensou em todas as fases para a gente não queimar o nosso negócio. Porque esse negócio é de todos nós. E aí, quando a gente passa para o próximo município, a gente já tem um modelo que já deu certo, um modelo de sucesso. Então, ao invés da gente, depois de Teixeira de Freitas, a gente anunciar assim, pessoal, tá valendo em todo o território nacional, pode começar a pedir corrida e correr o risco de dar esse tiro no pé, como que vai ser o nosso lançamento? O nosso lançamento, ele vai para blocos. Por que por blocos? Porque ao invés da gente dividir o time, porque o Brasil é um continente, a gente está entrando para brigar com uma concorrência, para brigar não, para pegar uma fatia do bolo. Porque quando você pesquisa o faturamento das nossas concorrentes, são bilhões de dólares. A gente quer uma fatia. A gente já estamos com 16 mil pessoas. Se cada um de nós, amanhã, cada um convidar uma pessoa, nós pulamos para 34 mil pessoas de um dia para o outro. E ele foi projetado para ser assim. Por isso que ele é gratuito e por isso que ele paga tão bem. E ele paga muito bem mesmo. Não existe hoje nenhum negócio que pague igual o nosso. Então, a nossa estratégia de lançamento agora, ela tem que ser levada com muita seriedade por todos nós. Então, todos nós que nós temos que fazer. Vai lançar em Teixeira de Freitas. É lógico que quem não quiser, não precisa. Lembrando, a gente só está convidando vocês, porque sempre vai ser de graça, que nunca seja um peso para ninguém, tá? Que nunca seja um peso para ninguém. Clicar no link, fazer o seu cadastro, pegar o seu link de cadastro e mandar para alguém. Que nunca seja um peso para ninguém, porque a gente não quer trazer peso, pelo contrário. A gente quer trazer uma oportunidade de mudança de vida, oportunidade de você criar uma renda vitalícia e hereditária, porque isso vai estar sob contrato, igual, por exemplo, hoje eu conversei com ele que ele falou pra mim assim, Fábio Lopes, olha só, eu já tenho uma quantidade expressiva de pessoas, porém, eu vou falar pro pessoal agora esperar o aplicativo lançar. E eu falei pra ele, cara, você tem que fazer o que você acha melhor pra você e pra sua equipe, mas lembrando que independente de qualquer coisa, que você pare hoje e espere, quando qualquer pessoa da sua equipe fizer uma corrida e pagar, independente de qualquer coisa, você vai receber. Isso é pra todos vocês. Então, por mais que às vezes fala assim, eu não tô investindo nenhum real, mas tempo é dinheiro, sim, mas que seja leve pra cada um de vocês. Por quê? Porque a gente criou o negócio pra ser leve, a gente não quer trazer peso pra ninguém. E hoje nós entregamos pra vocês gratuitamente ferramentas que custam dinheiro. Como, por exemplo, uma coisa que alguns, né, todo mundo não, alguns líderes reclamam, né, da atualização que a gente está fazendo. O tá demorando para carregar. Vou ter que sair e logar de novo e tal. Mais uma atualização, sim. E essa atualização ela é paga, porque as pessoas estão trabalhando. TI é caro, tá? Tô falando só de TI, mas nós temos equipe de advogados, nós temos equipe de contadores. Quem é do corporativo é gigantesco, e muito líder sabe. Tá? Muitas pessoas que estão aqui sabem disso. Mas tudo que nós entregamos para vocês é 100% gratuito. Para essa leveza. Quando a gente chega aqui para poder falar da fórmula de lançamento com vocês, dessa estratégia de lançamento, tem mentores que vendem isso na internet. Fórmula 6 em 7. Eu mesmo dei uma estudadinha para poder saber dessa fórmula de lançamento. E a gente entrega para vocês gratuitamente. Nós entregamos para vocês o aplicativo gratuito, 45% do lucro, nós fazemos tudo que é necessário fazer e ainda damos a direção de como vocês conseguem fazer a equipe de vocês crescerem. Então hoje, o mais interessante de tudo isso é que a leveza que nós entregamos para vocês, por mais que às vezes vocês se estressam com uma atualização, ou se estressam com uma coisa ou outra, tá tudo dentro da programação, tá tudo dentro do nosso cronograma, sabe? Às vezes eu recebo áudios, tem pessoas que são educadas, tem pessoas que já são mais escritas e falam, que porcaria, eu não aguento mais, esse painel, eu falo, calma, amigo. A gente está trabalhando para fazer o melhor para vocês. E não é mentira. Mas tudo isso é a nossa estratégia para o quê? Para lá na frente a gente ganhar dinheiro. Porque nós estamos fazendo isso para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, receber dinheiro. Então toda essa estratégia que a gente faz, tudo isso que a gente está fazendo com muita paciência, sabe? Aguentando às vezes muita desaforo, não vou falar essa palavra não, mas tem pessoas que perdem a linha sem motivo nenhum. Porque a gente não obriga ninguém a nada e pelo contrário, a gente quer só ajudar vocês. Ajudar vocês. Por quê? O crescimento de vocês é o nosso. Não é porque a gente é bonzinho, não é por conta de nada disso. A gente faz isso tão somente pela uma estratégia de marketing, porque vocês sabem que o mercado de mobilidade é multibilionário, que existem as que estão lá para a gente poder saber onde elas estão errando, para a gente não poder errar, e as que tentaram entrar no mercado e não conseguiram, que a gente viu onde elas erraram, para também não errar. Junto com isso, a gente está fazendo um trabalho muito, assim, minucioso. E hoje o que nós temos na mão é um negócio multimilionário de verdade, onde é um negócio real. Por que é real? Porque vocês, primeiro, estão acompanhando a mesa e vocês estão recebendo material, estão vendo o escritório, estão vendo o painel. Vazou algumas imagens do nosso aplicativo quando estava na Play Store, porque a gente colocou lá para poder fazer um teste, já retiramos. Então, qualquer aplicativo hoje que tem na Play Store não é o nosso, mas teve sim o nosso. Tem pessoas aí que uma vez a gente mostrou o aplicativo funcionando aqui numa live, teve pessoas que gravou, enfim, e teve pessoas que já viram o aplicativo funcionar. Então, hoje o que a gente está falando para vocês, eu de casa falar data, calma, aguente aí. Mas o que a gente está falando para vocês é se atendem no lançamento de Teixeira de Freitas e construam uma rede lá também. E já dupliquem para a equipe de vocês essa estratégia, por quê? Porque depois de Teixeira de Freitas vai ser anunciado o próximo município ou os próximos municípios. Por que os próximos municípios? Porque depende de cada um de vocês que estão aqui. Por quê? Porque a gente precisa continuar fazendo o quê? Duplicando. Convidando a pessoa, faz o seu cadastro, ele é gratuito. Tá vindo um aplicativo, olha estratégia, tá vindo um aplicativo novo aí, faz o seu cadastro que ele é gratuito, e é interessante por quê? Porque você pode mandar para as pessoas, sempre que tiver uma corrida, você tem participação no lucro, enfim, acabou, só isso, baixa aí, não é um negócio forçado, não é, olha, você tem que fazer a sua rede, você tem que duplicar, não, uma coisa leve, mas uma coisa leve, se a gente acelerar agora,
E lançamento de Teixeira de Freitas vai ser legal, porque até o dia do lançamento, que você já não sabia a data, tô fazendo todo esse mistério que o Ed Carlos vai trazer. A grande novidade, a cereja do bolo tá chegando. Mas até o dia do lançamento, se a gente tá com 16 mil, até o dia do lançamento aqui, no mínimo 100 mil. No mínimo 100 mil. Até o dia tá entrando na média de 500 por dia, 100 mil. Tem pé no chão, vai ter muito mais. 100 mil no dia do lançamento. Lançou em Teixeira de Freitas, todo mundo vai ver o aplicativo funcionando, pagando, as pessoas, a corrida acontecendo. Vai olhar e falar, caraca, é verdade. E aí, porque o município ou os municípios? Porque dependendo da quantidade de pessoas, e aí dentro desse mapeamento, cada município que tiver o suficiente de carro e usuários, já vai ser lançado lá. E a gente vai falar, pessoal, ó, os próximos municípios são A, B, C, D, E. Quem vai determinar quantos municípios vão ser é todos nós que estamos aqui. Por quê? Porque a estratégia, a INRPMOB, ela ir crescendo de uma maneira sólida, tendo essas viagens aqui que eu fiz a matemática com vocês, todo mundo tendo rede e todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo fazendo dinheiro, recebendo as suas comissões. Então essa é a nossa estratégia do lançamento. E agora, a grande cereja do bolo, de Carlos. Quando que vai ser o lançamento? Pessoal, veja bem, o que acontece? Nós queremos com muita força fazer todo um trabalho, você pode seguir o Fábio aí, entendeu? Nas orientações, para poder regimentar, tá? Nós queremos, Fábio, dar essa previsão aqui, porque vocês estão reformando tudo, pessoal, vamos fazer um coquetel bacana, chamar todo mundo, fazer um barulho. Fábio, acho que vai ter uma carreata, cara. Legal. Vai ter uma som de som, com todo o pessoal que já vai estar com a gente plotado, com a nossa logo. Gente, nós vamos fazer um barulho. E esse barulho aqui, ele vai se repetir em cada lugar, Fábio. Então, a nossa estimativa é que, na primeira semana, Fábio, de agosto, cara, ó. Maravilha, maravilha, Ed. Muito bom, muito bom. E, assim, primeira semana tá muito perto, tanto que, assim, pessoal, essa data da primeira semana de agosto, a gente tem que acelerar tanto lá em Teixeira, tá? Tanto a todo o Brasil, porque a todo o Brasil também. Porque depois de Teixeira, a gente não vai escolher o município por dados. A gente vai olhar e falar, ó, os próximos são esses. Então a oportunidade agora, primeiro de agosto, primeira semana de agosto é o lançamento. Certo? Até lá, agora chegou a hora da gente acelerar de verdade. Hein, Fábio, pegando até um nicho aqui que eu tava falando, até comentário nos nossos vídeos, tá fazendo um trabalho excepcional. Pessoal, ele tá separando o grupo dele por região. Olha só, tipo assim, todo mundo daquela região entra naquele grupo, porque ele consegue ir mapeando ali e orientando, incentivando esses grupos a crescer. E você pode fazer isso na sua cidade, entendeu? Monta seu grupo, convida o pessoal dos carros, os motoristas, já pede para eles fazerem o teu pré-marketing. É o que vai fazer a leitura pra gente, né, Fábio? A gente entendeu, opa, peraí, lá, aquele é o município tal. Bateu. Vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer o barulho, a gente manda lá o pessoal, já corre atrás, orienta, incentiva, plantar os carros, fazer tudo para poder o negócio acontecer de fato e de verdade. E aí, fazendo isso, pessoal, a gente cresce organizado pra caramba, desculpa lá, viu? Organizado demais da conta. A gente não vai ter ninguém reclamando no município que tá faltando carro porque não tem passageiro. Você tá entendendo? E como é que a gente mapeia isso? Pelo nível de cadastro que tem cada município. Você tá entendendo? Então, feito aqui, a gente valida pra caramba, já mostra pra todo mundo como é que é, e aí vocês vão apenas o quê? Pra dar o melhor de vocês na região de vocês. Sim, lembrando, né, Ed, que assim, a gente ia dar um tirão no pé se a gente depois de Teixeira lançasse em todo o território nacional, de verdade. E assim, e a gente estava tão cego, eu vou falar que eu também estava, tá, Ed? E aí, vários líderes, aí depois de indicação, o pessoal, principalmente com o Luciano, com a Yara, e aí, muita conversa, eu parei pra pensar e falei assim, meu Deus, cara, a gente ia dar um tiro no pé, porque a gente ia lançar sem ter esse mapeamento, porque não tem como você fazer algo se você não tiver dados. Pra você ser um bom gestor, principalmente, pra você fazer uma fórmula de lançamento nessa, a nível Brasil, se você não seguir um parâmetro dos dados real, você ia dar um tiro no pé, e nós íamos dar um tiro no pé na inocência, porque a gente tava a ter uns 100 mil, 200 mil pessoas, só que a gente não ia ter o ponto específico de cada região. Então, essa estratégia, ela é muito importante, por quê? Porque não vai trazer nenhum impedimento pra ninguém, porque primeira semana de agosto, pô, legal, lançou Teixeira, começou a ter corrida. Nisso, a gente vai lançar na onde vai estar a quantidade lá de pessoas, e isso vai ser bom para todo mundo que está aqui, porque o aplicativo ele não vai ficar queimado em nenhum lugar do Brasil. Em todo lugar que ele for, é um detalhe que o Ed Carlos falou, que a empresa vai fazer esse investimento no município. A empresa que vai colocar a carreata, que vai colocar o outdoor, que vai colocar a comida na bandeira, a empresa. Vocês não precisam fazer nenhum tipo de investimento. O único investimento de vocês é tão somente a duplicação, de poder entrar na região A, fazer a duplicação, duplicar com quem vocês já estão tendo. Inclusive, olha só, pessoal, se tiver alguma atualização no sistema amanhã ou depois, é porque vai estar entrando o campo de motorista e passageiro, aonde, quando você entrar no seu escritório virtual, obrigatoriamente você vai ter que ir lá e colocar se você é motorista ou passageiro. Isso vai ser muito importante que todos vocês façam. Eu sei que nem todo mundo vai fazer, porque nem todo mundo está entrando todo dia, diariamente, no painel, mas vai ser muito importante que façam. Falem para a rede de vocês, para estarem atentos quando for liberado essa atualização, para a gente poder mapear direitinho, e aí que vocês possam entender o quanto que a gente é sério no nosso negócio, o quanto que a gente não é apressado no nosso negócio. Porque qualquer outra empresa, qual que é o maior desejo que seria de qualquer outra empresa? Lançar logo. Não, vamos lançar logo, vai entrar dinheiro, vamos resolver. Mas a gente não tem essa visão. A gente tem a visão de fazer tudo bem direitinho, não queimar nada, dar oportunidade para vocês, porque dá oportunidade para vocês, porque o nosso marketing é em cima disso, motorista principalmente, né, e em cima de vocês, passageiros e empreendedores. Então agora o momento é de duplicar de verdade, sair duplicando e dar um foco principal em Teixeira de Freitas. Segue essa dica, vai no seu Facebook, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Facebook, é uma coisa que todo mundo tem. E os desapega no Facebook são fortes, os desapegas regional. Então entra todo mundo lá e começa a postar, porque a gente vai começar a impulsionar lá na cidade visualmente também, para vocês começarem a ter rede. Se vocês tiverem um motorista de Teixeira de Freitas, esse motorista traz 10. Se tiverem uma pessoa de liderança, essa pessoa traz 10, porque lá vai estar movimentado. E aí depois que a gente lançar lá, vai ser padrão. A gente não vai precisar fazer teste de nada. Próximo município vai ser como? Igual foi Teixeira de Freitas. A base do nosso negócio é a duplicação. É isso aí, Fábio. Pessoal, olha só. Dado o recado, tá? Foquem em seus cadastros, foquem em sua equipe, entendeu? Prepare. Pessoal, a terra tá arada, já tá fertilizada, adubada já. A sua semente é o seu link. Simples assim, tá? Imagina, na hora que está aí na sua cidade, tá? Na hora que está na sua cidade, por exemplo. Olha que lindo. Você já com 2, 3, 4, 5 mil pessoas na sua rede. Gente, isso não tem preço. O pessoal já começar a rodar, já começar a subir dinheiro para você o tempo todo. E outra, subir dinheiro pelo resto de sua vida. Por isso, pessoal, que nós não temos, como falando, nós não temos pressa. Nós queremos entrar corretos, 100% em tudo. Tecnologia, 100% em legalidade, 100% nosso corporativo, 100% daqui a pouco a gente com o nosso prédio, com nossos eventos espalhados por todo o território nacional. E vocês falam assim, nós fizemos parte disso lá no início. Gente, foquem, foco, expande, deixa as distrações de lado e começa a montar o teu time. Nós falou,
Traga seus 20 direto. Quem sabe você também não venha, quem sabe aí na frente, fazer parte do grupo VIP também, né, Fabiano? Olha só, e vai ter essa explosão, pessoal. O grupo MRT, esse grupo empresarial, veio de uma maneira radical para transformar a vida de todos nós, tá bom? E vocês fazem parte disso. E é isso aí. Pessoal, explodiu, como o Flávio Alto sempre diz, e rumo ao topo, tá? Rumo ao topo. Estamos aí, pessoal, prontos e para decolar com força total. Espere que todas as informações demais serão postadas nos grupos para vocês. Forte abraço e que Deus abençoe as suas vidas.